Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá. No conteúdo de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre dois efeitos históricos, duas ações históricas que aconteceram na França que estão interligados. Apesar de demorarem um tempo, um período do outro para acontecer, eles são extremamente interligados, que é o Iluminismo e parte da Revolução Francesa. Lembrando que nessa aula a gente vai focar mais nas ações iluministas, tudo bem? Então vamos lá. O Iluminismo ele vai surgir na França e o seu objetivo principal é acabar com as desigualdades causadas pela monarquia absolutista. O que é uma monarquia absolutista, galera? Monarquia é o poder do rei. Absolutista, o rei faz o que quer. Tá? Então, naquela época, o que o rei mandasse você fazer, você tinha que fazer, pronto e acabou, sem questionamentos. Por quê? Primeiro momento, a ligação que ele tinha com a Igreja Católica. Teoricamente, como a Igreja Católica era sustentada naquela época por reis e assim por diante, então para evitar questionamentos, eles colocavam que o rei era o mais próximo de Deus, além da igreja. Então, consequentemente, se você questionasse o rei, você estava questionando Deus e você ia para o inferno. A lógica era essa. Só que os reis, eles abusavam no poder, criando impostos absurdos, leis totalmente sem noção. Isso fez com que alguns pensadores na França começassem a refletir sobre esse assunto. Aí você me pergunta, professor, mas como eu tenho pensadores se a França não podia questionar o poder? Esses pensadores, galera, eles agiam na surdina, ou seja, eles agiam por debaixo dos panos. O objetivo era o quê? Tentar ao máximo esclarecer a população, por meio de 3 princípios básicos, galera, que era a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Tudo bem? Como é que o iluminismo vai surgir então? Então, graças à monarquia absolutista, no qual o rei é absoluto, o rei manda e desmanda, o poder do rei é ilimitado e absoluto, esses pensadores queriam colocar limites no poder do rei. E agora, ao invés do rei ser escolhido de Deus, o rei teria que ser o escolhido do povo. O povo iria escolher, teoricamente, seu rei. Lembrando que o povo, que era considerado o povo naquela época, era a galera que tinha condição financeira, certo? Pois bem, a partir dessa lógica, surge a ideia de um sistema tripartite, que vai ser aplicado na Revolução Francesa. Então, o que nós temos que entender primeiro, tá, galera? O período de criação do Iluminismo foi o período no qual eles colocaram as ideias no papel. O que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer para mudar essas condições, beleza? Já a Revolução Francesa são as colocações desses ideais em prática, tá? E quais seriam esses ideais? São 3 ideais iluministas: o ideal de liberdade, o ideal de igualdade e de fraternidade, formando assim um sistema tripartite, ou seja, um sistema em 3 partes. A liberdade, focado na liberdade de expressão. Os iluministas acreditavam que se eu posso me expressar, eu não vou ter problemas de uma sociedade no qual eu tiro proveito das pessoas, a população vai ser tratada como igual, porque vai ouvir a todos. A questão da igualdade, todos vão ter os mesmos tratamentos. A gente está falando aqui de igualdade de direitos, todos vão ter os mesmos direitos e, consequentemente, os mesmos deveres. E, por último, a fraternidade, que seria o convívio pacífico entre todos os grupos sociais. A ideia, galera, é linda e maravilhosa, mas na prática não deu certo, e na Revolução Francesa a gente vai observar isso. Bem, tendo esses ideais aí, nós vamos ter 3 pensadores que vão trabalhar bem a fundo essa questão, que é o Montesquieu, o Voltaire e o Rousseau. Mas eu vou separar uma aula específica para a gente trabalhar esses caras, tá bom? Hoje vamos entender o conceito do iluminismo. Bem, o iluminismo, então, era necessário o quê? Que aplicar na população esses 3 pontos: liberdade, igualdade e fraternidade. Por quê? A partir desses 3 pontos, eu consigo dar poder ao povo. Então, para os iluministas, o poder do povo estava focado a partir do momento que eu posso questionar as ações do governo, posso questionar o que está acontecendo, sou tratado de maneira igual para os outros e, consequentemente, vivo de uma maneira pacífica em minha sociedade. Tá? Só que para isso acontecer, é necessário quebrar alguns símbolos monarquistas. Tá? O que são símbolos monarquistas? Símbolos que representavam o poder do rei. E, basicamente, na França, a gente tinha 3 símbolos que eram muito evidentes que era o poder do rei. Que era a Bastilha. A Bastilha era uma prisão política na qual as pessoas que eram consideradas inimigas do rei, inimigas políticas. O que isso quer dizer? Pessoas que pudessem de fato prejudicar o poder do rei ou abalar o poder do rei iam para essa prisão. Tá? Então, a Bastilha, a prisão da Bastilha, era um símbolo que precisava ser derrubado. Segundo, a própria monarquia.
o próprio poder do rei, a monarquia absolutista. Então eles tinham que tirar essa lógica de que o rei manda em tudo. Então eles iriam inverter. Então ao invés do rei mandar no povo, o povo iria mandar no rei, certo? Professor, é uma democracia? Não. Por quê? Eu ainda, mesmo que esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, eu ainda vou ter a ideia de que cidadão é somente quem tem condição financeira, tá bom? E por último, a guilhotina. A guilhotina, para quem não conhece, era um objeto de execução no qual você tinha uma lâmina amarrada a uma corda elevada, você colocava a cabeça da pessoa numa estaca e a lâmina descia e cortava a cabeça da pessoa. A guilhotina era feita para manter o medo na população. Então quem questionasse o rei ou fizesse alguma coisa que desagradasse muito o rei, tinha sua cabeça decapitada em praça pública, tá? Esses 3 elementos que eu acabei de falar mostram o tamanho do poder do rei. Então os iluministas acreditavam que se esses 3 símbolos fossem derrubados, consequentemente a França viveria melhor. E a gente vai ver mais para frente que na Revolução Francesa não foi bem assim que funcionou, tá? Bem, focando na questão do iluminismo. O iluminismo ele vai ser um elemento crucial para o que nós temos hoje. Por quê? As ideias democráticas que a gente tem hoje, de poder ao povo e assim por diante, elas vão se embasar nos ideais iluministas. E os ideais iluministas, eles não vão gerar influência somente na França, tá? Os Estados Unidos vai ter influência dos ideais iluministas, a própria independência do Brasil. Então, é um fato de extrema importância porque esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que vão ser alcançados graças à queda do poder absolutista do rei, ou seja, o rei manda e os outros obedecem, esses ideais vão fazer com que a sociedade viva melhor. Isso na ideia. A prática a gente vai ver em outra aula com a Revolução Francesa. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.